No vídeo de hoje, repercutir um artigo da Gazeta do Povo, escrita pelo jornalista Flávio Quintela, que fala sobre liberdade de expressão, a questão do Alan dos Santos. Um artigo excelente, eu assino embaixo. Mas antes de entrar e de repercutir esse texto, eu queria falar rapidamente sobre o jogador Maurício Souza, que foi injustamente demitido por patrulha dos progressistas, em conluio sempre com a imprensa. E uma coisa que me irrita muito, que já faz alguns anos que acontece, é o seguinte: a má vontade da imprensa, porque a imprensa ajuda muito nessas horas, ela faz todo o barulho e as empresas se sentem obrigadas a dar uma resposta. E sempre dão respostas erradas na minha visão. Mas o que acontece? Quando eles têm que um cidadão é bolsonarista e eles rotulam esse cidadão como bolsonarista, a má vontade em interpretar tudo que essa pessoa fale é absurda. Eles sempre vão tentar interpretar da pior maneira possível, de uma maneira criminosa. Ah, o cara falou que foi um crime, mas porque eles vão viajar para concluir que ele cometeu um crime. Então, via de regra, eu percebo que acontece isso na imprensa. E por que eu estou falando isso? Quando eu li a reportagem da Gazeta do Povo, que falou sobre esse caso absurdo de cancelamento, né? Porque é uma especialidade da esquerda cancelar. No último parágrafo da reportagem, ficou claro por que aconteceu isso. Ele já estava no radar desde as Olimpíadas de Tóquio. Ele já estava no radar da imprensa porque a imprensa já tinha rotulado ele como um bolsominion. Só vou repercutir o último parágrafo. E aí, deixem nos comentários se não era questão de tempo. Qualquer coisinha, eles iam fazer uma interpretação com aquela má vontade para ferrar o cara. Vejam se vocês não concordam com esse meu argumento de agora. Essa não foi a primeira vez que Maurício Souza foi criticado por apresentar ideias conservadoras e ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Em agosto, após voltar da Olimpíada de Tóquio e visitar o presidente, o jogador recebeu uma série de ofensas nas redes sociais. O encontro fez com que Maurício Souza fosse taxado pela imprensa e nas redes sociais como bolsominion. Então, só aqui ele já virou uma pessoa do mal, automaticamente. Tudo que ele falar, a interpretação vai ser a pior possível. Eles vão tirar palavras da boca dele. Tá? Porque virou bolsominion é monstro para a imprensa. Acusação respondida pelo jogador. Quando a Foice de São Paulo posta isso, é porque estou no caminho certo. Concordo com ele. Seguindo, na ocasião, o youtuber Felipe Neto manifestou em seus perfis que os bolsominion da seleção teriam de ser substituídos por pessoas da reserva, como o homossexual Douglas Souza. Maurício Souza não deixou por isso e comentou na sequência. E quando o Felipe Neto também posta, aí você tem certeza de que está no caminho certo. Então, assim, ele já estava no radar. Ele já foi rotulado entre a imprensa, entre o Felipe Neto, entre a Patota, como bolsominion. Então, cara, o pessoal já estava monitorando ele, não tenham dúvidas. E quando ele faz um post que pra mim não foi homofóbico, ele só não concorda na minha interpretação, tá? Ele não concorda com a forma como essa agenda está sendo imposta para a sociedade. É o formato, é o como eles estão fazendo. Eu interpretei isso. Ele não foi homofóbico, mas claro, com a má vontade de interpretar uma pessoa que é rotulada como bolsominion, evidentemente eles chegaram nessa belíssima conclusão enganosa. E aí, as empresas covardes, nesse caso a Fiat e a Gerdau, praticamente não, obrigaram o clube a demitir o cara. É uma coisa inaceitável, mas eu só queria mostrar para vocês isso. Ele já estava no radar. Era questão de tempo. Indo agora para o artigo que fala sobre liberdade de expressão e que fala sobre o caso do Alan dos Santos. Artigo muito bom do Flávio Quintela. O título já é impecável. Alan dos Santos. 2 pontos. Eu sou você amanhã. Jamais pensei que a liberdade de expressão fosse passar incólume pelos governos do PT somente para ser vilipendiada e cerceada pelo STF durante o governo Bolsonaro. Eu também confesso que tenho o mesmo pensamento que o dele. Mesmo com todas as ameaças petistas, como a de criar um órgão estatal para regular a imprensa, não se tem notícia de alguém que tenha tido sua prisão decretada por crime de opinião até pouquíssimo tempo atrás. A divulgação da decisão assinada por Alexandre, que decreta a prisão preventiva, extradição, bloqueio de contas bancárias e bloqueio de contas em redes sociais de Alan dos Santos, deixa claro o nível de corrosão a que nossas liberdades estão submetidas no Brasil de hoje. Não há uma lei sequer em nenhum dos códigos brasileiros que defina o crime atribuído a Alan dos Santos. E mesmo diante do inciso do artigo 5º da Constituição, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal,
um ministro do Supremo achou que poderia mandar prender alguém por pura interpretação pessoal. O momento é delicadíssimo para os brasileiros. A polarização extrema entre apoiadores e críticos do presidente destruiu as bases de diálogo até mesmo em assuntos tão ideologicamente independentes como esse. E o ponto é esse. O assunto liberdade não tem... Ele é apartidário, não depende de ideologia. Todos têm que lutar pela liberdade e defender a liberdade. Só que a gente não está vendo isso. Quem não está tendo seus direitos cerceados estão aplaudindo. Porque ainda eles não foram alvo. Então, esse é o grande erro que a esquerda está cometendo, na minha visão. Mas seguindo aqui. Liberdade de expressão não deveria ser um valor defendido apenas por gente de direita ou de esquerda, ou por gente a favor ou contra Bolsonaro. Perfeito. Mas sim por todos os que prezam pelas liberdades básicas do indivíduo. Os aplausos efusivos à decisão de Moraes são um indício claro da irracionalidade que tomou conta da discussão política no Brasil. Cara, perfeito, impecável, não tem nem o que comentar. Não podemos flertar com o autoritarismo de nenhuma espécie. Não podemos querer mais poder ainda nas mãos do Estado. E, principalmente, não podemos achar que seremos tratados de maneira distinta quando forem as nossas opiniões que deixarem o ministro do STF bravinho e milindrado. Impecável. Pouquíssimas são as vozes que têm se levantado contra as ações despóticas do ministro Moraes. Muitas são as vozes que têm comemorado e se regozijado com elas. Estou perplexo com isso, e eu também. Aliás, é uma coisa incompreensível. Principalmente aqueles que batem palma e dizem defender a democracia, mas estão aplaudindo esse tipo de medida de autoritarismo. Desde quando o STF se transformou no grande pergunta. Desde quando o STF se transformou no grande defensor dos direitos dos cidadãos brasileiros? Somente um nécio ingênuo poderia acreditar na nobreza de uma corte que vem demonstrando, vez após vez, sua falta de compromisso para com a verdade e o cumprimento das leis. Inclusive, né, não tem nem como não citar a Zoe Martinez, que é a cubana, que hoje está lá na Jovem Pan. Ela falou, ela estuda direito, ela está perto de se formar. Ela falou, muitas vezes eu penso por que estou estudando direito. Porque se quem tem que garantir as leis e a Constituição garante de vez em quando, né, que eu estou estudando tanto? E faz sentido a indagação dela, super compreensível. Seguindo, e de repente temos uma enxurrada de nécios ingênuos escrevendo e comentando em todos os canais de mídia. Você não precisa gostar de Bolsonaro para defender a liberdade de expressão. Eu não gosto nem um pouco dele, mas jamais abrirei mão da minha liberdade. Você não precisa gostar do Alan dos Santos para condenar a decisão autoritária que o atingiu. Eu, por exemplo, eu não acompanho o Alan dos Santos. Hora ou outra eu vejo alguma entrevista que tem lá no canal Terça Livre, mas não é o tipo de jornalismo que eu curto. A forma, o formato, o estilo, eu não curto. Mas nunca passou para minha cabeça censurar o cara. Eu concordo com muitas coisas que ele fala. A forma que eu não sou muito fã. Mas até aí, silenciar não tem cabimento. Eu, por exemplo, acompanho de vez em quando, eu confesso que eu não tenho muito estômago mais, mas há um tempo atrás eu acompanhava com mais frequência, alguns jornalistas de blogs sujos da época petista, Brasil 247, TNT, enfim, alguns canais da extrema esquerda. Hora ou outra eu via alguns vídeos. Obviamente discordava com praticamente tudo, só falam besteira pra mim. Mas nunca passou na minha cabeça que os caras tinham que ser presos por isso, ou censurar nada. Nunca isso passou na minha cabeça. Talvez por não ser um esquerdista, por ser um conservador, eu prezo pela liberdade. A esquerda não. Enquanto a liberdade dela, a esquerda, estiver garantida, para eles tudo bem. Eles até ficam felizes que censurem os opositores. Mas eu penso totalmente diferente. Então, o que está acontecendo com o Alan dos Santos, mesmo não sendo o meu estilo preferido, eu jamais aplaudiria, jamais, independentemente de questão ideológica, porque o ponto aqui é esse. Basta ser a favor da equidade e da justiça, basta entender que ele e você são iguais perante a lei, e esse é outro ponto que me incomoda. Eu não vejo o judiciário com venda nos olhos. Como assim? Eu fico com a sensação de que, se o cidadão que fala ou faz alguma besteira é da esquerda ou da extrema esquerda, passa-se o pano. Se é um cidadão de direita, e pior ainda, apoiador de Bolsonaro, sem julgamento, sem nada, preso. Então, eu não vejo isso com a esquerda. E eu sempre falo isso aqui. Em 2014, o MST tentou invadir uma sessão do STF, do Pleno. A sessão foi cancelada.
Ninguém foi preso. O que o STF fez? Notinha de repúdio. Quem dera, né? Se, por exemplo, o STF tratasse os conservadores com notinha de repúdio. Seria uma maravilha, né? Mas parece que depende aí do alvo. Eu acho. E assim, eu quero estar errado, mas eu fico com essa sensação. Seguindo aqui. Pior ainda é ler coisas como: mas ele merece mesmo, fez pouco caso do vírus e levou muita gente à morte. Como se fosse possível atribuir mortes a quem emitiu publicamente uma opinião. Uma quantidade imensa de informações sobre a doença, sobre o vírus, sobre, enfim, não vou nem falar todas as palavras aqui para não ser... sobre proteções, foi despejada nas redes sociais e nas mídias tradicionais. E em muitíssimos casos, coisas ditas em um momento foram desmentidas por completo tempo depois, e algumas vezes restabelecidas ainda mais à frente. Porque, claro, tá aprendendo, né? Ninguém tem a verdade absoluta. Ainda que se tenha aprendido muito, muita coisa continua apenas no campo do achismo e da opinião. Mesmo em coisas básicas, houve mudanças de informação até mesmo por parte de autoridades mundiais, como no caso do uso de máscaras, por cidadãos comuns. No começo, vocês lembram, né? A OMS falou, não precisa, desnecessário. Depois, não, tem que usar. Então, todo mundo foi e voltou em diversos assuntos. Que foi classificado como ineficaz pelo CDC logo no início, depois ganhou importância capital, como se pudesse literalmente bloquear o contágio. A própria organização mudou de opinião diversas vezes nesses últimos 2 anos. Quantas mortes vamos atribuir a eles, né, a organização mundial? Como fazemos essa conta? Né, outro questionamento. Entendem como não faz sentido condenar Alan dos Santos por opiniões que ele divulgou publicamente? Ninguém foi obrigado a seguir o que ele disse, pois ele jamais teve autoridade nenhuma sobre ninguém. Nem sequer teve autoridade técnica sobre o assunto. Sendo assim, é inaceitável que se coloquem mortes na conta de suas opiniões ou nas opiniões de quem quer que seja. Se percorremos o caminho da criminalização de opiniões, não nos restará liberdade nenhuma. As pessoas precisam ter a liberdade de ouvir todos os lados, todas as opiniões, e decidirem o que querem entender como verdadeiro e o que querem descartar como falso. Não é nosso papel decidir por ninguém. Muito menos papel do Estado. Aliás, isso acontece em estados tirânicos. Eles definem tudo que o cidadão pode ler e o que eles não podem ler. Tá? Então, isso é coisa de tirania. A história está repleta de exemplos de como esse caminho termina em escravidão e morte. Os que hoje se dessensibilizam para poderem apoiar publicamente os atos autoritários do Supremo serão os mesmos a sofrer com a próxima onda de censura. Depois que esse tipo de prática se tornar regra, basta mudar o nível da tolerância para com as críticas para que toda e qualquer pessoa possa ser condenada. Hoje é o Alan dos Santos, amanhã pode ser o radialista local, o sujeito que opina semanalmente como eu, o comentarista da televisão, etc. Existem coisas com as quais não se pode mexer. Liberdade de expressão é uma delas. Pessoal, assina embaixo esse artigo impecável, tá? Comentei pouco porque, olha, o cara mandou muito bem, ele falou exatamente o que eu penso, e eu acho que é por aí, pessoal. Se a gente não quer ser o Alan amanhã, e nem hoje, né? Então, eu acho que é bom a sociedade como um todo ter uma outra postura diante desses arbítrios. Não sei o que vocês acham, comentem se vocês concordam comigo, com o meu ponto de vista, com o ponto de vista aqui do artigo. Comentem se sim, se não e por quê. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.